Volte pra favela. 3 palavras jogadas como cuspe em inglês carregado e alto o suficiente para na arquibancada ouvir. A adversária sorriu enquanto segurava o microfone na pesagem oficial, olhos azuis cravados nela, com desdém que dispensava tradução. O flash das câmeras explodiu. A brasileira não respondeu, apenas apertou os lábios e encarou o chão frio do ginásio. Mas o que aconteceu 6 minutos e 43 segundos depois, dentro do octógono, fez aquele sorriso virar pó. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Só que antes de eu te contar sobre o nocaute que calou um país inteiro, deixa eu te fazer umas perguntas. Você vê aquela imagem, a brasileira de cabeça baixa, punhos fechados, engolindo a humilhação enquanto o mundo assiste e ri? Você já se sentiu assim? Subestimada não pelo que faz, mas por onde você nasceu. Alguém já disse que o seu lugar não é ali, que você deveria voltar para onde veio e parar de sonhar grande. E como é carregar o peso de representar não só você mesma, mas todo mundo que veio do mesmo chão quebrado que o seu? Esta não é só a história dela. É a história de todas nós que ouvimos não e transformamos em combustível. Hoje você vai ver como uma resposta silenciosa, dada com os punhos, virou símbolo de uma geração inteira. Ah, e antes que eu esqueça, precisei alterar os nomes pessoais por conta de direito de imagem. Não quero expor ninguém, por isso todos os nomes foram alterados, mas a história é 100% real. O nome dela era Joana. Joana Santos, 28 anos, nascida e criada no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Filha de faxineira e de um pai que ela mal conheceu. Desde os 10 anos acordava às 5 da manhã para ajudar a mãe a limpar escritórios no centro antes de ir para a escola. O corpo magro, forte, acostumado ao cansaço antes mesmo do sol nascer. Foi numa dessas manhãs, passando por uma academia improvisada debaixo do viaduto, que ela viu homens treinando Muay Thai em sacos de areia remendados. Parou, ficou olhando. Um dos treinadores, seu Mário, percebeu. Quer experimentar, menina? Joana não tinha dinheiro para mensalidade, mas seu Mário fez um acordo. Ela limpava a academia depois dos treinos e em troca podia treinar. Desde pequena, ela sabia que teria de lutar o dobro, não só no ringue, na vida. Quantas vezes disseram que o seu tempo passou antes mesmo de você começar? Os primeiros anos foram uma guerra contra a invisibilidade. Joana treinava de noite, depois da escola, depois da faxina, com as mãos inchadas e o corpo pedindo descanso. Não havia patrocínio, não havia estrutura. Ela disputava campeonatos amadores em ginásios de subúrbio, onde o prêmio era uma faixa e a promessa de que um dia alguém ia notar. Mas ninguém notava. Ou melhor, notavam pela cor da pele, pelo sotaque, pelo CEP. Menina de favela não vai longe nesse esporte, ouviu de um empresário quando tentou assinar contrato. Isso é coisa de gringo, de academia chique. Você não tem o perfil. Ela engoliu. Voltou a treinar. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? Aos 24 anos, Joana tinha um cartel respeitável nas ligas locais. 12 vitórias, 2 derrotas. Nocauteou 7 adversárias, mas o reconhecimento não vinha. As grandes organizações de MMA não retornavam os e-mails. Os patrocinadores olhavam para o lado, até que uma produtora internacional decidiu fazer um reality show, a nova geração do MMA feminino. 8 lutadoras de diferentes países, morando juntas, treinando juntas, competindo por uma vaga no evento principal. Joana se inscreveu. Foi aceita. Pela primeira vez, teria estrutura, visibilidade, uma chance real. Mas desde o primeiro dia, ficou claro que ela era diferente das outras. Havia a americana loira, ex-modelo, que treinava desde criança em academia de Beverly Hills. Havia a russa fria, campeã de sambo, patrocinada por uma marca de carros de luxo. Havia a australiana carismática, youtuber, com 2 milhões de seguidores. E havia Joana, a brasileira da favela. As câmeras adoravam o contraste. Enquanto as outras lutadoras exibiam rotinas de skincare e suplementos importados, Joana fazia exercícios com peso corporal e comia o que davam no refeitório. Quando perguntavam sobre sua preparação, ela falava de acordar cedo, de treinar no cimento, de não ter técnico particular. As outras riam, não na cara, mas nos cantos, nos corredores, nas conversas filmadas que iam ao ar,
editadas para parecer espontâneas. A pior era Dominique. Dominique Lorrain, francesa, 25 anos, bicampeã europeia de kickboxing. Linda, técnica, confiante e cruelmente clara sobre o que achava de Joana. Ela não deveria estar aqui, disse Dominique numa entrevista individual, sorrindo para a câmera. Respeito à história dela, é bonitinha, mas isso não é filme de superação. É esporte de elite. Técnica, estratégia, preparo, ela veio de lugar onde não se ensina isso. E vai mostrar. Você já foi empurrada para a lateral só porque tem gente melhor? A produção do reality adorava o drama. Toda semana, uma luta eliminatória. A vencedora seguia. A perdedora ia embora. Joana passou pelas 2 primeiras lutas com dificuldade. Venceu no ground, segurando as adversárias até a decisão dos juízes. Mas a narrativa que se construía era clara. Joana só sabe bater forte e resistir. Não tem técnica refinada. Não tem plano B. Os comentaristas esportivos reforçavam. As redes sociais brasileiras se dividiram. Metade torcia, metade dizia que ela estava passando vergonha. Na 4ª semana, Dominique e Joana foram sorteadas para a luta semifinal. O evento seria transmitido ao vivo, em horário nobre, para 16 países. A tensão começou antes mesmo do anúncio oficial. Durante o treino coletivo, Dominique passou por Joana e disse em francês, sabendo que ela não entenderia, algo que fez as outras rirem. Uma das brasileiras da equipe de filmagem depois contou. Ela tinha dito que cheiro de pobreza não sai com sabonete de hotel. Joana não reagiu. Continuou socando o saco. Disseram que isso não é para mulher da sua idade, do seu lugar, da sua cor. A preparação para a semifinal foi tensa. Joana tinha 1 semana. Seu técnico no Brasil, seu Mário, não pôde viajar. Não tinha visto, não tinha dinheiro. Ela treinava sozinha, assistindo vídeos de Dominique no celular, tentando decifrar padrões. A francesa era explosiva no primeiro round, priorizava high kicks, tinha um jab cruzado rápido que abria guarda. Joana sabia que precisava resistir aos primeiros minutos, cansar a adversária, levar para o chão. Mas também sabia que os juízes tendiam a favorecer quem mostrava técnica. E técnica, naquele programa, era sinônimo de europeu. 2 dias antes da luta, Joana teve uma crise. Sozinha no quarto, olhando para o teto, pensou em desistir, ligar para a mãe e dizer que não dava mais, que talvez eles tivessem razão, que ela era boa para lutas de subúrbio, mas não para esse nível, que o mundo não foi feito para gente como ela. Você já pensou em largar tudo para parar de doer? Mas então veio uma mensagem. Não do técnico, não da família, de uma lutadora aposentada chamada Cláudia Moreira, lenda do MMA brasileiro nos anos 2000, primeira brasileira a competir no Japão. Cláudia tinha visto o programa, tinha visto as humilhações e ofereceu ajuda. Eu conheço esse jogo, Joana. Não é só luta. É teatro, é política, é jogo psicológico. Mas dentro do octógono, a verdade aparece. Deixa eu te passar uma coisa. Elas conversaram por videochamada durante 3 horas. Cláudia mostrou falhas no estilo de Dominique que ninguém tinha notado. Ela deixava o queixo exposto depois do high kick, recuava sempre pelo mesmo lado, baixava a guarda quando ouvia a torcida. E então, ensinou a Joana um movimento que ela mesma tinha usado para nocautear uma japonesa invicta em 2004. Um contra-ataque em 2 tempos que parecia defesa, mas explodia em gancho de esquerda no momento exato. Ela vai tentar te humilhar logo no começo. Vai jogar para a plateia. Não morde a isca, você deixa ela cansar. E quando ela sorrir achando que já ganhou, você acorda ela. E se a sua melhor versão ainda nem começou? Joana treinou o movimento até as mãos sangrarem. Sozinha no ginásio vazio, de madrugada, repetindo a sequência. Esquiva baixa, pivô no pé direito, explosão do quadril, gancho subindo limpo, de novo, de novo, de novo. O corpo memorizava, a mente acreditava. No dia da pesagem oficial, as duas subiram na balança. Dominique, 66 quilos. Joana, 65,8, dentro do limite. Mas foi na encarada tradicional que tudo desandou. Dominique segurou o microfone, sorriu para a câmera e disse em inglês: Joana, você é uma lutadora corajosa, admiro sua história,
Mas amanhã você vai entender a diferença entre esforço e talento, entre treinar na lama e treinar com os melhores. Amanhã você volta para a favela. O ginásio explodiu em vaias e aplausos misturados. Joana ficou parada, olhando nos olhos azuis da francesa, sem piscar. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, virou e saiu. As câmeras a seguiram. Esperavam choro, esperavam revolta. Mas ela estava em silêncio. Um silêncio denso, perigoso. O tipo de silêncio que vem antes da tempestade. O que muda quando você decide responder com resultados e não com explicações. Naquela noite, Joana não dormiu. Ficou sentada na beirada da cama, olhando para as próprias mãos. Calejadas, marcadas, mãos que carregaram peso desde criança. Pensou na mãe limpando o chão de escritório, pensou em seu Mário improvisando sacos de areia com pneus velhos, pensou em todas as meninas do alemão que acordavam cedo para ajudar em casa e ainda assim sonhavam. Pensou em como seria voltar derrotada, mais uma vez, e ouvir que não era para ser. Mas também pensou no gancho, no movimento que Cláudia tinha ensinado, na falha no queixo de Dominique, na promessa silenciosa que ela tinha feito a si mesma anos atrás. Não pedir licença, não pedir desculpas, apenas vencer. Ela levantou, olhou para o espelho e sussurrou. Amanhã, ninguém ri. O amanhecer chegou pesado. Joana acordou às 5, como sempre, mas dessa vez não era para limpar chão, era para preparar o corpo. Bebeu água morna, comeu 2 bananas, vestiu o moletom, foi até o ginásio vazio do hotel. 1 hora de sombra, só ela e o reflexo no espelho. Cada movimento preciso, cada respiração controlada, a esquiva baixa, o pivô, o gancho. De novo, de novo. Quando voltou para o quarto, o sol já nascia. Ela tomou banho frio, deitou 15 minutos em silêncio absoluto. Não ouviu música, não checou o celular. Apenas respirou. Quanto vale mais um dia de treino por um momento que muda tudo? Às 14 horas, o ginásio começou a encher. 12.000 pessoas. Arquibancada lotada, bandeiras de 16 países, câmeras em todos os ângulos. O evento principal estava marcado para as 18 horas, mas a semifinal entre Joana e Dominique ia abrir à noite. Estratégia da produção para garantir que ninguém saísse antes. Eles queriam um circo, queriam a narrativa da azarona, sendo destruída pela técnica europeia. Já tinham editado o pacote de chamada, imagens de Joana treinando na favela, contrastadas com Dominique em academias de vidro. A trilha sonora dramática, o gancho emocional barato. Mas o gelo não lê roteiro. O octógono não tem pena de ninguém. Joana chegou ao vestiário às 17 horas. A equipe médica checou pressão, batimentos, hidratação, tudo normal. O Kutiman passou vaselina nas sobrancelhas, nas maçãs do rosto. Ela vestiu as luvas, testou as bandagens. Seu Mário mandou um áudio pelo WhatsApp. A conexão era ruim, a voz cortada, mas dava para ouvir. Vai lá e mostra quem você é, menina. Eu tô aqui. O alemão inteiro tá aqui. Vai. Ela fechou os olhos, respirou fundo, levantou. No corredor, esperando para entrar, Joana ouviu o barulho da multidão. Gritos, assovios, música eletrônica explodindo nos alto-falantes. A produção tinha escolhido uma música genérica para a entrada dela. Algo de tambor, estereótipo de Brasil, carnaval. Joana não ligou. Entrou andando devagar, capuz na cabeça, olhos fixos no octógono. A torcida era morna, algumas bandeiras brasileiras espalhadas, mas nada comparado ao que veio em seguida. Dominique entrou sob uma explosão de pirotecnia, música eletrônica francesa, luzes azuis e vermelhas, a torcida europeia em pé. Ela sorria, jogava beijos, apontava para o alto, confiante, impecável. Chegou ao octógono, tirou o roupão e revelou um corpo esculpido, tatuagens nos braços, postura de quem já tinha vencido antes de começar. As duas se encontraram no centro. O árbitro deu as instruções. 3 rounds de 5 minutos, vale tudo dentro das regras, toquem as luvas e boa luta. Dominique estendeu a mão com um sorriso de canto. Joana tocou as luvas, sem expressão. Voltaram para os cantos. O sino tocou. Você ouviria as vaias ou o som da sua própria respiração? Dominique saiu como um trem. Cruzado de direita, jab duplo, low kick na coxa esquerda. Joana recuou,
cobriu, sentiu o impacto subir pela perna. A francesa não deu espaço. Girou, high kick na cabeça, Joana desviou por centímetros. A torcida explodiu, Dominique sorriu, avançou de novo. 1-2, gancho pro corpo, joelhada no clinch. Joana segurou, empurrou, criou distância. 20 segundos de luta e já parecia que a narrativa estava se confirmando. Dominique está dominando completamente, gritou o comentarista. Joana precisa reagir ou isso vai acabar rápido. Mas Joana não estava reagindo. Estava estudando. Cada movimento, cada recuo, cada pisada. Cláudia tinha dito, deixa ela gastar os primeiros 2 minutos. Ela vai querer impressionar. Deixa. Então Joana cobriu, recuou, absorveu. Low kick, levantou a perna. Cruzado, cobriu com o ombro. High kick, abaixou. Não contra-atacou, apenas sobreviveu. Dominique começou a forçar. Queria o nocaute espetacular. Avançou para o clinch, tentou derrubar, mas Joana manteve a base. Separaram, a francesa respirava mais forte agora. 2 minutos e meio. Joana deu 2 passos para trás, mãos na guarda, olhos fixos, e então Dominique cometeu o primeiro erro. Ouviu a torcida gritando o nome dela e baixou a mão esquerda para acenar. Meio segundo, foi o suficiente. Joana deu um jab rápido, acertou o nariz, fez a cabeça da francesa ir para trás. A torcida silenciou. Dominique piscou, surpresa. Sangue escorreu da narina. Ela limpou com a luva, olhou para a mancha vermelha e o sorriso sumiu. O sino encerrou o primeiro round. 1-0 para Dominique nos cartões dos juízes, mas algo tinha mudado. Joana voltou para o canto, bebeu água, ouviu as instruções do técnico substituto, um americano contratado pela produção que mal conhecia o estilo dela. Ela ignorou, olhou para o outro lado do octógono. Dominique estava recebendo gelo no rosto, discutindo com o corner, gesticulando, nervosa. O segundo round começou diferente. Dominique não sorria mais, veio para cima com tudo, mas agora com raiva. Cruzado, cruzado, spinning back fist que passou raspando. Joana recuou até a grade, sentiu o arame frio nas costas. A francesa pressionou. 1, 2, 3, combinação rápida, cotovelo no clinch. Joana cobriu a cabeça, sentiu o impacto nos antebraços, mas não caiu. Empurrou, criou espaço e começou a bater de volta. Jab, direto, low kick. A coxa de Dominique começou a ficar vermelha. Joana manteve a pressão agora. Jab, direto. Outro low kick. A francesa tentou responder, mas o fôlego estava mais curto. Joana viu. Deu um passo à frente. Cruzado para o corpo, Dominique dobrou ligeiramente e Joana acertou um uppercut que fez a cabeça da francesa estalar para cima. A torcida explodiu. Metade gritando, metade em choque. Dominique cambaleou, mas não caiu. Segurou no clinch, ganhou tempo. O árbitro separou. Faltavam 40 segundos para o fim do round. Dominique recuou, tentou recuperar, mas Joana não deu. Avançou. Jab. Direto, low kick. De novo. A francesa estava na defensiva agora, o sino tocou. Round 2, 10-9 para Joana, 1-1 no placar geral. Você ficaria mais 10 segundos pelo salto que muda tudo? No intervalo, Dominique estava visivelmente cansada. Respiração pesada, suor escorrendo, o técnico gritando instruções em francês. Joana, do outro lado, bebia água devagar, controlada. O técnico americano tentou falar, mas ela levantou a mão. Eu sei o que fazer. Olhou para o relógio. 5 minutos. 5 minutos para pagar anos de humilhação. 5 minutos para mostrar que favela não é limite, é combustível. O terceiro round começou com as duas no centro. Dominique tentou retomar o controle, mas os golpes estavam mais lentos agora. Joana, ao contrário, parecia acelerar. Jab, direto, low kick. Jab, direto, low kick. Ritmo constante. Metódica. A coxa esquerda de Dominique estava roxa. Ela mancava discretamente. Tentou um high kick desesperado, mas Joana viu de longe. Abaixou, contra-atacou com um cruzado pro fígado que fez Dominique gemer. 2 minutos de round. A francesa estava na grade agora.
Joana pressioando. 1-2, 1-2. Dominique cobria, mas os golpes atravessavam. A respiração dela era um guincho. A torcida estava de pé. Joana! 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 E então veio o momento. Dominique, acuada, tentou um último ataque. Saiu com tudo do canto, cruzado selvagem, tentando reverter com força bruta. Joana viu. Cláudia tinha dito: ela vai tentar isso quando estiver desesperada. É quando você acorda ela. Joana fez a esquiva baixa. Pivote no pé direito. Dominique passou por cima, completamente exposta, queixo no ar. E Joana explodiu do quadril, subindo com o gancho de esquerda perfeito, limpo, técnico, assassino. O som foi seco, como porta batendo. Dominique caiu para trás, corpo mole, olhos vidrados, bateu no chão e não se mexeu. O ginásio congelou. Um segundo de silêncio absoluto. O árbitro correu, empurrou Joana, ajoelhou ao lado de Dominique, checou os olhos, fez sinal para a equipe médica e então, finalmente, confirmou. Nocaute. A explosão foi total. 12.000 pessoas gritando ao mesmo tempo, bandeiras brasileiras aparecendo do nada. Joana caiu de joelhos no centro do octógono, mãos no rosto, lágrimas escorrendo entre os dedos. Não de alegria, de alívio, de justiça, de todas as vezes que disseram não e ela transformou em sim. O comentarista gritava no microfone. Inacreditável! Joana Santos acaba de nocautear Dominique Lorrain, um dos nocautes mais impressionantes da temporada. A brasileira virou o jogo. Dominique acordou 30 segundos depois. Confusa, atordoada, a equipe médica ajudou ela a sentar. Quando entendeu o que tinha acontecido, começou a chorar. Não de dor física, de vergonha, de ter subestimado, de ter transformado uma luta em circo e perdido para a verdade. Joana se aproximou, estendeu a mão. Dominique olhou para cima, olhos vermelhos, hesitou, mas então segurou a mão. Joana a puxou para cima e as duas se abraçaram no centro do octógono. A torcida aplaudiu mais alto ainda, não pela violência, mas pela humanidade, pelo reconhecimento de que humilhação não ensina nada, mas derrota honesta ensina tudo. Na coletiva de imprensa, Dominique pediu o microfone, chorou ao vivo. Eu preciso pedir desculpas, não só para Joana, mas para todo mundo que assiste. Eu fui arrogante. Eu julguei ela por onde ela vem, e não pelo que ela é. Aprendi mais nessa derrota do que em todas as minhas vitórias. Joana me ensinou que respeito não se pede, se conquista. E ela conquistou o meu. Joana, ao lado, acenou com a cabeça. Não disse, eu te perdoo. Não precisava. O nocaute já tinha dito tudo. Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam? 3 meses depois, Joana Santos assinou contrato com a maior organização de MMA do mundo. Salário digno, patrocínios, mas o mais importante veio depois. Com o prêmio do reality show e parte dos patrocínios, ela abriu um projeto social no Complexo do Alemão. Academia gratuita para meninas de 10 a 18 anos. Aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe. Mais de 200 meninas inscritas no primeiro mês. Seu Mário virou coordenador. Cláudia Moreira dá palestras mensais. Na inauguração, Joana disse algo que virou manchete. Disseram que eu devia voltar para a favela. Eu voltei, mas não sozinha. Trouxe o cinturão, trouxe a estrutura, trouxe a prova de que ninguém tem direito de dizer onde é o seu lugar. Seu lugar é onde você decide estar. A Federação Internacional criou um fundo de bolsas para atletas de baixa renda. O reality show mudou as regras de seleção, priorizando diversidade real, não performática. Dominique, meses depois, visitou o projeto no Alemão e treinou com as meninas. Pediu desculpas de novo, dessa vez sem câmeras, as duas se tornaram amigas. Não melhores amigas, mas amigas de respeito mútuo, do tipo que só quem lutou de verdade entende. Hoje, quando uma menina entra na academia do Complexo do Alemão, a primeira coisa que ela vê é uma frase pintada na parede. Eles riram. Nós vencemos, você é a próxima. A verdadeira vitória não é calar quem te humilha, é abrir o caminho para quem vem depois de você não precisar ser calada.
Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual foi a última vez que você provou alguém errado. Semana que vem tem história nova e essa vai ser sobre uma nadadora paralímpica que foi chamada de incompleta e respondeu quebrando 3 recordes mundiais no mesmo dia. Não perde! E lembra, seu lugar é onde você decide estar.